Esta narrativa é simplesmente de tirar o fôlego. Ela nos leva a conhecer a vida de uma senhora chamada Beatriz, que nasceu em uma pequena cidade que explorava a mineração. Infelizmente, a vida de Beatriz sempre foi repleta de dificuldades, e ela passou grande parte dela resignada e sem muitas alegrias. Porém, tudo mudou quando, já em idade avançada, descobriu um tesouro em seu próprio quintal. Foi uma descoberta incrível. Mas a verdadeira bênção dessa história foi o que ela fez após esta descoberta. A sua jornada é tão emocionante que vai deixar todo mundo de coração acelerado. Venha conosco e descubra o desfecho de uma das histórias mais impactantes que já contamos. Beatriz era uma senhora idosa, solitária e triste, que vivia apenas com sua pensão. Ela se preocupava todos os dias com o que comer, como pagar seus remédios para a artrite e ainda alimentar seu cãozinho fiel, que sempre a acompanhava e que zelava por ela e por sua casa. Kiko era um amigo leal para a senhora Beatriz. O único amigo que ela tinha em toda a cidade e o único legado que ela tinha de seu falecido esposo, um mineiro dedicado por muitos anos. Tragicamente, ele havia falecido após uma queda durante um dia chuvoso, enquanto caminhava com sua bengala. Certo dia, a anciã carregava algumas compras pesadas quando uma jovem se aproximou dela. "Senhora, não deveria estar em casa? Já está tarde e está chovendo. Posso ajudá-la a chegar em casa?" disse a jovem. "Muito obrigada, minha querida. Normalmente ninguém me ajuda. As pessoas se tornaram insensíveis com os idosos. Que bom! Você tem um bom coração. Muito obrigada", respondeu a senhora Beatriz emocionada. "Não se preocupe, minha senhora. Para mim é um prazer poder ajudá-la. Meu nome é Alice e eu moro aqui pertinho de sua casa. Acho que já te vi antes aqui pelo bairro. Meu nome é Beatriz. Obrigada por me ajudar e é um prazer te conhecer." Alice levou a senhora Beatriz para casa e também conheceu seu mascote Kiko, que não parava de abanar o rabo. Alice entendeu como se ele estivesse agradecendo por ter ajudado a sua dona a chegar em casa. Depois de ajudar a senhora Beatriz, Alice, ao chegar em casa, foi repreendida por sua mãe por ter demorado no mercado, pois seus filhos pequenos estavam com fome aguardando as compras. Alice só conseguiu comprar 3 pães e um pouco de carne. As coisas não estavam indo muito bem no trabalho e a família era muito pobre. A mãe de Alice, Laura, lavava roupas para ganhar algumas moedas. Mas esta semana não pôde trabalhar muito bem, pois sofria de uma doença nos rins e não conseguia ficar em pé por muito tempo. Alice chorava todas as noites, porque ela sabia não ter muito que pudesse fazer. O marido dela desapareceu há alguns anos enquanto trabalhava na mina da cidade, e a deixou com 2 filhos para cuidar. Ela nunca conseguiu continuar seus estudos, e ainda tinha que cuidar de sua mãe. O dinheiro não era suficiente, e ela orava a Deus toda a noite. "Por favor, ajude-me a seguir em frente." Uma manhã, enquanto sua mãe lavava roupas, antes de ir trabalhar, Alice perguntou quem era aquela senhora solitária que morava ali perto e que vivia sozinha com seu animal de estimação. Alice disse sentir muita pena daquela senhora frágil e solitária, que ninguém ajudava quando ia às compras. Sua mãe respondeu: "Sinta pena de si mesma e de seus filhos, preocupada com o fato de o dinheiro não ser suficiente para sustentar sua própria família. Seu esposo desapareceu na mina há muito tempo, e você deve sustentar esta família, então é melhor ir trabalhar e esquecer essa senhora." O inverno chegou com força naquele ano, e a antiga casa em que Alice vivia com sua mãe e filhos estava prestes a desmoronar. A água infiltrava pelos tetos e paredes e diariamente tinham que retirar a água acumulada com baldes e tentar secar tudo o que a água havia encharcado. A maior preocupação era que as crianças ficassem doentes, já que não tinham muito dinheiro para gastar com remédios. Em um desses dias, a chuva e o frio se intensificaram, e Miguel, o filho mais novo de Alice, ficou doente.
Ela correu até a farmácia para comprar fiado alguns remédios e antes de sair, lembrou-se da senhora Beatriz. O que será que aconteceu com ela? Será que ela está bem? Alice bateu à porta de Beatriz para perguntar como ela estava e se ela precisava de alguma coisa da farmácia. A idosa ficou surpresa com a bondade da jovem e a convidou para entrar em sua casa, já que ela estava encharcada pela chuva. Alice contou que seu pequeno Miguel estava doente e que ela não sabia quais remédios comprar. Então Beatriz, que havia trabalhado em uma farmácia quando era jovem, tinha alguns remédios para resfriado guardados em uma maleta e decidiu presenteá-la. Alice agradeceu e disse que não tinha dinheiro para pagar pelos remédios. Beatriz insistiu dizendo: "Você não precisa pagar por nada", e deu a ela uma sombrinha para se proteger da chuva. Alice ficou tão emocionada que se ajoelhou e chorou enquanto segurava a mão de Beatriz. Foram dias muito complicados onde a tristeza e a força se acumularam na mente de Alice, que estava muito grata à anciã por seu ato de bondade. Depois de tanto sofrimento, Alice teve ainda que passar pelo falecimento de sua querida mamãe, sua companheira por longo tempo. Em meio a tanta amargura, uma surpresa agradável aconteceu enquanto velava sua querida mamãe. Apesar de muitos vizinhos não concordarem com a presença da senhora Beatriz, ela apareceu no velório. Abraçou Alice e deu suas condolências. Alice disse: "Muito obrigada, senhora. Estou realmente feliz que você tenha vindo. Embora eu a conheça por pouco tempo, considero-a como um membro da família. Você é uma boa pessoa." Beatriz viu as condições na qual Alice vivia com seus filhos. Moravam numa casa que estava prestes a desabar devido às fortes chuvas, e ofereceu-lhe para morar com ela até passar a temporada de chuvas. Alice estava muito agradecida e pelo bem de seus filhos aceitou a oferta. "Você é um anjo para nós, Beatriz. Agora as crianças estão dormindo em uma cama confortável e com segurança." Beatriz então disse a Alice: "Na verdade, sou mais próxima do que você pensa." Ela então revelou sua história, contando que Arthur, avô de Beatriz, era um homem muito rico que havia feito fortuna na mineração. Ele teve 2 filhos, Davi e Heitor. Davi era um jovem muito humilde e bondoso. As pessoas da cidade o respeitavam não pelo seu dinheiro, mas porque ele sempre tentava ajudar aqueles que mais precisavam. Era um jovem muito responsável e inteligente. Por outro lado, Heitor era um pouco rebelde e gastava o dinheiro da família em festas e bebedeiras. Alice ouviu atentamente a história de Beatriz sobre sua família, sentindo-se emocionada com a tristeza que marcou a vida dos parentes da senhora. Ela aprendeu sobre a fortuna do avô de Beatriz e como ele a ganhou na mineração. Antes de morrer, Arthur deixou a maior parte de sua fortuna para Davi, seu filho mais responsável, deixando para Heitor apenas o necessário para ele sobreviver. Isso não agradou a Heitor, que fez de tudo para levar também a parte do irmão. E depois de falsificar alguns documentos, conseguiu ficar com todo o dinheiro e propriedades de Davi. Desapontado com seu irmão mais velho, Davi só pediu para que ele deixasse uma das casas de seu pai para ele e sua família viverem, já que tinha uma filha pequena para cuidar. A filha de Davi se chamava Marta e era mãe de Alice. Heitor, por outro lado, cometeu um grande erro em sua vida. Havia traído seu irmão Davi, roubando tudo que ele tinha. Depois de suas más atitudes, Heitor ficou sem dinheiro e morreu em um acidente de trânsito causado por dirigir bêbado. É por isso que a sua família sempre me desprezou, por ser filha do Heitor, o homem que traiu o seu próprio irmão. Mas eu não sou assim e também não posso julgar ninguém. O que sei é que tu és tal qual o teu avô era, e tens um grande coração." Alice não podia acreditar e abraçou a idosa entre lágrimas, que era sua tia e avó. Alice estava muito feliz por conhecê-la e estar com ela agora. "Tia, você não tem culpa. Eu vou cuidar de você neste tempo e com o pouco que temos. Sobreviveremos e vamos em frente", disse Alice. A idosa então contou a Alice
que há muito tempo seu falecido esposo lhe disse que tinha pedido para ficar com essa casa, porque dentro dela havia um suposto tesouro enterrado em alguma parte no quintal, e que em algum momento da sua vida poderia usá-lo se precisasse. Então ambas foram para fora e começaram a cavar o quintal, para achar um tesouro lendário. Alice e Beatriz, depois de semanas cavando, finalmente encontraram o tesouro enterrado no quintal da velha casa. Desenterraram um antigo cofre, contendo moedas de ouro, peças preciosas e lingotes de ouro puro. Elas ficaram impressionadas com o achado. Alice se prontificou para ajudar Beatriz a vender o tesouro. Com o dinheiro obtido da venda, Beatriz dividiu a fortuna com Alice e ficou com sua parte para ajudar outras pessoas necessitadas do povoado. A vida de Beatriz, que viveu muitos anos na solidão, mudou para sempre graças à ajuda e à amizade de Alice e seus filhos. Alice estava incrédula com tudo o que estava acontecendo e era muito grata a Beatriz por tudo o que ela havia feito. Alice cuidou de sua tia e passaram por grandes momentos de felicidade juntas. Beatriz havia encontrado companhia e amor nos corações dos outros. Infelizmente, alguns anos depois, Beatriz faleceu e deixou tudo o que tinha para Alice. Ela e seus filhos visitavam frequentemente o túmulo de Beatriz, sempre orando para aquela grande mulher. A história da anciã Beatriz e seu tesouro foram descobertos em uma lenda do povo e todos aprenderam uma valiosa lição sobre a união e a generosidade. Esta história é uma prova de que o destino pode nos surpreender a qualquer momento. A senhora Beatriz, uma mulher humilde e solitária, descobriu um tesouro incrível em seu próprio quintal. Imagine a emoção que ela sentiu ao encontrar algo tão valioso, que poderia mudar sua vida para sempre. Mas a surpresa não parou por aí. A verdadeira bênção foi o que ela fez em seguida, algo que poucos poderiam fazer. Ela decidiu compartilhar seu tesouro com aqueles que precisavam mais do que ela. Ela abriu sua casa e seu coração para ajudar os menos afortunados, e deixou todos completamente impactados. A história da senhora Beatriz é um exemplo de bondade, algo que muitas vezes é esquecido em nosso mundo atual. Ela era uma mulher forte, mesmo em seus últimos anos, lutando para sobreviver com sua modesta pensão e cuidando de Kiko, seu cão fiel. A descoberta do tesouro pode ter transformado sua vida, mas foi sua bondade que se tornou verdadeiramente notável. Que essa história nos inspire a sermos mais compassivos e generosos com aqueles que precisam. Vamos honrar o espírito da senhora Beatriz e fazer a diferença, com um pequeno ato de bondade de cada vez. Acreditamos que essa história possa inspirar muitas pessoas. Por isso queremos que ela chegue ao máximo de pessoas possível. Ajude-nos a espalhar essa mensagem deixando seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e parentes. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal para desfrutar de outras histórias. Obrigado por assistir.